Na nossa quinta aula sobre Bíblia, vamos ver quando foram escritos os livros sagrados. É quase impossível saber a data em que foram escritos todos os livros da Bíblia, mas podemos agrupá-los por épocas. É o que fazem os estudiosos modernos, agrupando-os em 6 períodos que são: primeiro, até os reinados de Davi e Salomão, que reinaram aproximadamente do ano 1000 até 930 a.C. A primeira coisa escrita foi o Cântico de Débora, no livro de Juízes, aí pelo ano 1125 a.C. A seguir vem a descrição do Gênesis, Adão e Eva no paraíso, a história de Noé, bem como a história dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, sua ida para o Egito e o regresso do povo de Deus para Canaã. Segundo, depois de Davi e Salomão, de 930 ao ano 586. Neste período, destacam-se os escritos dos profetas. Na primeira metade do século VIII, surgiram os livros de Amós, Oséias, Miqueias e Isaías, capítulos 1 a 39. Na segunda metade do século VIII, surgiram os livros de Jeremias, Sofonias, Naum, Abacuque e o Deuteronômio. Terceiro, época do exílio, anos 586 ao 538. Com a destruição de Jerusalém e do templo, não houve tempo de escrever muitos livros. Mas no exílio foram escritas muitas coisas, como, por exemplo, Salmo 137, o livro de Ezequiel, a segunda parte de Isaías, capítulo 40 ao 55. E nesta época, o povo de Deus reescreve toda a sua história passada, como lemos hoje nos livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis. Quarto, primeira etapa após o exílio, anos 538 ao 300. Nessa época são escritos os livros de Ageu e Zacarias, o terceiro Isaías, que vai do capítulo 56 até o fim, os profetas Malaquias, Jó, Jonas, Cântico dos Cânticos, e é completado o livro dos Salmos. Provérbios é ampliado, além de ficarem prontos os livros de Esdras e Neemias. Notamos que apenas nessa época é que ficam prontos os 5 livros do Pentateuco. Quinto, segunda época após o exílio, ano 300 ao 50. É a época dos Macabeus. Foram escritos Tobias, Eclesiastes, Eclesiástico e Sabedoria. No último século antes de Cristo, foram escritos Joel, Daniel, Esther, Judite e os 2 livros de Macabeus. Sexto, Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito após a morte de Cristo, durante o período que vai dos anos 30 até por volta do ano 100. No Novo Testamento encontramos primeiro os evangelhos, depois o livro de Atos e em seguida as cartas dos apóstolos e finalmente o Apocalipse. Mas a ordem descrita não seria esta. Primeiro, o evangelho foi anunciado de viva voz, resultando daí as primeiras conversões. A seguir, os convertidos reuniram-se em comunidades. Como elemento de catequese dessas comunidades, surgem as cartas dos apóstolos. E do seio dessas comunidades surgem as redações dos 4 evangelhos. Portanto, há cartas que foram escritas antes que os evangelhos. Notamos que o Cristo é um só, mas os evangelhos são 4 e falam cada um a seu modo a respeito do mesmo Cristo, porque foram escritos em comunidades diferentes. O importante é que Deus falou por meio dessas pessoas e desses escritos. Por isso foram reconhecidos como palavra de Deus pelo povo no Antigo Testamento e pela Igreja no Novo Testamento.